ao canal Luminares. Eu sou o professor e astrólogo Edelson Finozzi. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o seu like, compartilhe o seu vídeo e comente nos nossos vídeos. Assim você ajuda a gente a divulgar a astrologia e o trabalho de todos os profissionais que vêm compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que você está? Tudo bem com você? Boa noite. Eu venho para cá, eu venho todo feliz, todo satisfeito, porque aqui a gente fica à vontade para falar, para divulgar as artes divinatórias, né? A numerologia, a astrologia, enfim, tudo aquilo que faz parte desse universo esotérico e tão importante, porque aqui também é um canal de informação, é um canal de atualização, é um canal de conhecimento, né? É isso aí. E é importante informar, é importante conhecer, como também é importante aprofundar os saberes, né? Muito importante, muito importante. Esse é o objetivo do canal. Aproveitando, né, que já que a gente vai falar dessa questão do ponto de vista do jogo de búzios, mas a gente já tem que ter uma noção muito clara que jogo de búzios ele se baseia, ele se fundamenta, ele se estrutura enquanto oráculo na mitologia dos orixás. Então, na simbologia que envolve os orixás, os deuses da natureza, os elementos da natureza, na nossa personalidade, no nosso comportamento, no nosso intelecto, no nosso espiritual. Ou seja, se a gente pensar que uma leitura de tarô, uma leitura de baralho Petit Lenormand, ou uma leitura de cartomancia, de astrologia, uma interpretação também de numerologia, tudo isso está inserido em um conjunto de símbolos, e nós, que nos dedicamos a essa arte divinatória, fazemos a interpretação. No jogo de búzios, no oráculo de Ifá, não é diferente. A nossa simbologia ela vai se basear na estrutura simbólica, nas imagens arquetípicas dos orixás, dos deuses da natureza. E esses orixás, para a gente ter um pouco também de ideia, a gente está falando de uma cultura religiosa, de um processo de manifestação cultural de uma gente, de muitos povos do continente africano, 6.000 anos antes de Cristo. Nossa. Ou seja, 6.000 anos antes de Cristo. Então, significa dizer que, além de ser conhecimento ancestral, é também um conhecimento para além de milênios. Sim. E isso nos coloca numa seguinte condição. Se eu estudo o cristianismo, se eu pratico alguma condição cristã posta na minha vida, o que não é cristão passa a ser então pagão, né? Vamos imaginar um pouco. Sim. Objetivando a questão. Sim. E objetivando a questão, quem está na ideia do candomblé, não da Umbanda, porque a Umbanda tem um sincretismo muito forte, mas quem pratica o candomblé de tradição, o candomblé mais de raiz, seria, portanto, pagão para o cristianismo, com suas ritualísticas e tudo mais. Mas esse povo do que é não cristão tem uma sabedoria de 6.000 anos, que era passada de forma verbal, não tendo escrituras. E esse conhecimento sobrevive até hoje. Mesmo se a gente pensar que nós estamos falando assim, houve o processo de aculturação, os negros foram capturados para outros continentes, inclusive para o nosso continente, houve modificação dos seus ritos, houve modificação dos seus costumes. Claro que houve, porque a cultura, a manifestação cultural e a manifestação religiosa, ela também acompanha o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural. E graças a Deus que acompanha, não é? Porque nós temos a oportunidade de perceber na própria tradição uma abertura para reinventar os seus ritos, que não significa dizer desmerecer a antiguidade, mas olhar que tem pessoas que hoje
elas estão funcionando diferentemente de 2.000, 3.000, 6.000, 4, né, anos atrás. Ou seja, uma renovação de identidade cultural, espiritual e religiosa. Então, a tradição trata disso. A Umbanda, ela trata essa visão, na perspectiva dos orixás, mas olhando muito para a entidade, ou seja, aquele espírito desencarnado, que está tudo bem, é lindo e maravilhoso. Eu posso falar da Umbanda porque amo a Umbanda, e depois de iniciado no Candomblé, eu fui iniciado também na Umbanda. E estudo isso fortemente, para chegar aqui e dizer o seguinte: orixá é divindade. Esses deuses, eles não falam a nossa língua, a nossa linguagem. Eles vêm do Banto, eles vêm do Iorubá, eles vêm de uma outra tradição, que é através do jogo de búzios, da simbologia que esses deuses, em seus movimentos terrenos, espirituais e ancestrais, pode proporcionar ao olhador do jogo de búzios, ao zelador do oráculo de Ifá, pode, através do oraculista, interpretar essas mensagens, simbolicamente ditas e colocadas pelo povo ancestral, o povo orixá. E aí entra uma discussão, você já deve ter ouvido falar nisso muitas vezes, daquelas, não basta não ser cristão e às vezes não ser bem visto, nós temos que criar estereótipos. Aí vamos para o principal estereótipo dessa discussão religiosa, que nem deveria ser uma discussão primeiramente religiosa. Ela precisava ser primeiro uma discussão cultural, não é? Porque depois vem o rito diante da manifestação da cultura. Hoje, se a gente pensar no tambor de Mina, no Maranhão, tão falado, tão exuberantemente mostrando a cultura maranhense, mostrando suas danças populares e folclore e tudo mais, de onde é tirada essa dança? Do processo cultural dos orixás, do povo da África. Então, primeiro cultura, depois o rito. E pensando dessa forma, criar estereótipos de determinadas divindades, com determinados conceitos cristãos, numa modalidade muito arcaica de pensar o humano, é muito prejudicial para a liberdade cultural e para a liberdade religiosa. Eu estou falando, portanto, do nosso querido e amado Exu, que é ele que conhece, de fato, as mazelas do humano e suas virtudes, as paixões, as fraquezas. É ele que tem, né, nessa energia que ele perpassa pelo humano, o saber, inclusive, das nossas fragilidades. Ele não é o demônio. Não do ponto de vista tão massacrado que alguns tentam introduzir na nossa perspectiva de olhar ou de visão do mundo. Olha, então, se você pensa em procurar um oraculista, um zelador do oráculo de Ifá, do jogo de búzios, você vai ter certeza que esse oraculista ele tem uma, vamos falar numa linguagem bem moderna, uma conexão com Exu, né? Ele precisa entender sobre as ritualísticas de Exu, sobre a espiritualidade de Exu, a representatividade de Exu para o culto dos orixás, dos ancestrais. E se ele não é um religioso do Candomblé e pretende conhecer mais sobre o oráculo de Ifá, ele vai ter que conhecer sobre Exu, né? Falar dessa energia tão terrena que é Exu. E a partir dessa energia tão terrena que é Exu, ou seja, uma divindade conhecedora do humano, é Exu quem vai interpretar a mensagem dos outros deuses, dos outros orixás, das iabás, que eu costumo dizer que vem na forma de código, codificada, na caída, no lançamento do jogo de búzios, formando Odus, que é presságio.
Então, quando eu faço a interpretação de uma leitura, eu trago uma resposta para um consulente, através do jogo de búzios, eu estou interpretando o presságio, eu estou interpretando uma mensagem, eu estou interpretando algo que uma divindade está dizendo, que eu estou interpretando pela codificação do lançamento que é materializado na imagem de Exu, no oráculo de Fá. Portanto, Laroe Exu. E só relembrando, o Exu, ele não necessariamente é algo negativo, né? Como você disse, a diferença do Exu para os outros é que os outros não tiveram encarnações, então são energias da natureza ou ligadas a energias da natureza, e o Exu pode ser que tenha tido ou teve encarnações, é isso? Ou estou falando besteira? Na visão umbandista, Uhum. de enxergar esse Exu enquanto uma entidade, um orixá que incorpora, um médium que fala, ele sim teve encarnações. Tá. Mas se eu pensar o Exu na tradição, ou seja, na sua origem de divindade, ele é uma divindade que nenhuma divindade passa por esse processo reencarnatório. Ah, ok. Inclusive ele. Inclusive ele. Ele é, dentre os orixás, aquele que viveu entre os homens e as mulheres. Tá. Ele, entre as divindades, dentre as divindades, é aquele que conheceu a virtude e a fraqueza do humano. Tá. Então, qual é o momento que eu estou tão radiado por Exu? No momento das minhas grandes paixões, no momento da minha euforia, no momento da minha raiva, no momento da minha obstinação, no momento da minha busca por algo que não me deixa ficar apático à realidade da vida. É ali onde o Exu se manifesta. Sai da apatia, reagir ao tempo de agora e modifica seus padrões em prol da sua realização. Então é esse sujeito terreno demais, humanizado demais, mas divino, ou seja, sagrado, né? Esse Exu, ele não é aquele Exu da mandinga, ele não é aquele Exu do trabalho que você foi colocado numa encruzilhada de uma cidade. Sim, isso que eu queria deixar bem claro. A gente não está falando do Exu que se manifesta nos centros de Umbanda. Não. Né? A gente está falando daquele Exu que lá no centro de Umbanda você firma um ponto para ele e quando você vai trabalhar você recebe as entidades dessa linhagem de Exu. Perfeito. Essa linhagem de Exu. Seu maravilhoso Tranca-Rua, né? Marabô, Exu Caveira. Então, são entidades que estão nessa falange de Exu, porque a Umbanda trabalha com as 7 linhas, né? Lindamente. Sim. Com as 7 linhas. E, inclusive, você que também entende da Umbanda, me corrija se eu estou falando besteira, mesmo esses Exus conhecidos como o Senhor Tranca-Rua, o Marabô, o Sete Encruzilhadas, enfim, tem vários, né? O lobisomem, enfim. Eles não são uma entidade só, eles trabalham num grupo, né, que pertence à mesma energia, ao mesmo grupo, mas são várias entidades, vários espíritos trabalhando naquela linha, naquele grupo, não é isso? Exatamente, que está dentro daquela falange, né? Falange. A Umbanda traz muito esse termo, pelo menos os caminhos de Umbanda que eu fiz, né, fala muito desse termo. A minha Umbanda ela é muito candombanda, é uma Umbanda muito miscigenada com o candomblé, porque eu venho de candomblé e no Nordeste é isso que a gente vive, uma Umbanda muito, muito vivenciada no candomblé. Então essa falange de Exus, ela vai ter uma representatividade da linha de Exu. E cada uma entidade tem uma representação de um ser desencarnado. Perfeito.
diferentemente da divindade que ascendeu aos céus, ao Orum, né? Ok. Na nossa linguagem iorubá. O Orum, que é guiado por Olorum, o Deus Supremo, que permitiu a Orumilá, né? Um Deus sagrado da adivinhação. Muito obrigado aos queridos e queridas amigas que estão mandando suas mensagens, a Adriane querida. E permitiu a Orumilá que trouxesse ao Iluaê, planeta Terra, o jogo, os cauris, os búzios. E foi dado esse jogo de búzios à única Iabá que poderia interpretá-lo. Oxum, a deusa do ouro, rainha das águas doces e das cachoeiras. A Oxum, que recebeu de Orumilá o oráculo de Ifá, portanto o jogo de búzios. Orumilá, Goifá, deuses da adivinhação, que vêm para o elemento terra, interpretar pelo recadeiro do jogo, que é Exu, as mensagens para os seres terrenos. Perfeito. Essa é a composição inicial do oráculo de Ifá. Essa Oxum, deusa do ouro, né, senhora das águas doces, você encontra no elemento das cachoeiras, da lagoa, dos rios, né? Mas quando você está ali na margem dos rios, né, que a gente chama assim, lá no interior, na beiradinha ali do rio, ali o domínio é de Obá, considerada uma das 3 esposas de Xangô. Ela que se veste de vermelho, lembrando que a Oxum é regente do dia de sábado, junto com Iemanjá, e a Obá, que está naquela parte mais da margem do rio, ela se veste de vermelho, gosta da quarta-feira, assim como Yansan, mas não é a Senhora dos Ventos. É Obaxirê, aquela que tem um temperamento curtinho, de tolerância mínima, mas de assertividade naquilo que ela faz e que ela exerce. Quase desconhecida dos terreiros de Umbanda, mas extremamente cultuada nas casas de candomblé, casa que bate o pé, de tradição. Ou seja, que segue os ensinamentos dos bantus, dos iorubás, dos gegés, dos nagôs. Ela está lá. Nossa, que interessante. Como uma das esposas de Xangô, a Oxum, deusa da adivinhação, foi a segunda esposa de Xangô. A Obá foi a primeira. Obá foi a terceira. A terceira. E Yansan, a primeira esposa, com quem disputou com Xangô vários reinados. Dona do rio de Oiá, numa região de Oiá, próxima à Nigéria. A Yansan, senhora dos ventos, é Parre Oiaxé, senhora da quarta-feira, das noites de quarta-feira. Ela é a deusa que chega aonde o nosso pensamento, elemento ar, precisa chegar. Ela gosta das outras culturas, dos novos países, dos estudos. Ela gosta, sobretudo, de ser rainha. Ela tem um intelecto muito forte e ela é determinada a ordenar e a alcançar aquilo que deseja e quer. Perfeito. Quem corta a orelha de Oxum, por ciúmes de Oxum com Xangô, foi Yansan, a primeira esposa de Xangô. Ah, não sabia desse babado, não. Xangô era danadinho, né? Xangô era danadinho. Eu sou filho de Xangô, mas eu sou quietinho, tá? Meu orixá de cabeça. Eu, rei das quartas-feiras, senhor das pedreiras, rompe as pedreiras e faça valer a sua justiça. Caô cabeça levabagomi. Venha a mim sua realeza e força, Xangô. Ele, ainda com Yansan, vivendo com Yansan, achou Oxum linda, maravilhosa. E
ele falou no seu reinado que gostaria, a coisa que mais admirava em Oxum e queria tê-la para sempre, eram as suas belas orelhas, além de valorizar os olhos, o corpo e a face de Oxum. E Yansan, não contente com isso, e ciumada, evidentemente, rainha de Oiá, mandou que fosse cortado as orelhas de Oxum. E ela, em um dia à noite, preparou uma refeição para Xangô, o seu ainda marido, e colocou como oferta nessa refeição as orelhas cozidas de Oxum. Ai, meu Deus do céu! O Xangô se desencanta por Oxum. A sua paixão desaparece por Oxum. Mas raivoso por Yansan ter cometido tal delito, Xangô rompe com o reinado de Yansan e se consola nos braços de Obá, às margens dos rios de água doce, mas agora não profundos, porque quando o rio é profundo, o reinado é de Oxum. Nossa, que legal, que legal. Lembra muito tem uma série nova na Netflix que chama Caos, que é uma versão moderna da mitologia grega, mostrando os deuses do Olimpo e a relação deles com os humanos. E mostra o Zeus e a Hera. E a Hera, todas as mulheres que representam ela, a primeira coisa que elas têm que fazer é cortar a língua, porque elas não podem falar. E as línguas ficam com a Hera. Então, me lembrei agora disso, você falando do corte da orelha da Oxum. E daí nós temos Iemanjá, né? A mãe de todas as cabeças, que aí tem uma contradição aqui no Brasil. O Brasil é gostoso porque da contradição ele consegue fazer a fé, né? E a Iemanjá não é tão cultuada assim popularmente na África. Quem é muito cultuado é Olokun, que aí tem uma divergência. Ou seria pai, não sabemos ao certo, ou mãe de Iemanjá. Tá. Ele sim é muito cultuado, ou ela sim é muito cultuada na África, em quase todos os países africanos. E também como rei ou rainha das águas, dos oceanos e mares. Mas quem no Brasil se tornou muito popular foi sua filha, Iemanjá, que teria recebido de Olokun uma garrafa mágica e misteriosa para, em um dia de grande sinal de perigo que ela estivesse percorrendo, lançasse essa garrafa no chão. E ao fazer isso, abriram-se as águas do mar para que Iemanjá fosse protegida e ali o seu domínio de proteção, de reinado se firmou. Iemanjá, que na Umbanda muito nos lembram as sereias, as iaras, né? As caboclas e rainhas do mar, né? Janaína, as esmeraldas e assim por diante. Lindamente com seus cantos, né? Quando elas vêm em terra, incorporadas em seus médios trabalhadores, cantam com perfeição, divinamente bem. Não há dúvida que Iemanjá ela é um rito de extrema importância nos terreiros de candomblé do Brasil e de Umbanda, né? Se a gente pensar nas cidades litorâneas do Brasil, dificilmente você não vai encontrar uma imagem de Iemanjá. Né? É verdade, é verdade. Sim, isso é de norte a sul, tá? Há uma coisa impressionante. Lamentavelmente, a gente vive tempos difíceis e, anualmente, centenas dessas imagens precisam serem reconstruídas em função da intolerância religiosa que envolve alguns lugares recantos do nosso país. Sim. Adiantando no mundo dos orixás, nós vamos nos encontrar com Oxóssi, o caçador, o provedor, sempre andando com Ossain, o deus das ervas medicinais, extremamente cultuado no candomblé. Não se inicia um culto de candomblé sem saudar Ossain, uma vez que ele é o curador das dores e feridas através das suas ervas.
E Logum, a sua jovialidade, primo de Oxóssi, certamente filho de Oxum, que traz a sua grande vitalidade, energia e alegria para os cultos de Candomblé. A obstinação fica por conta de Ogum, soldado guerreiro, que sim, abre caminhos e vence as demandas. A sabedoria vem de Nanã, Nanã Buruquê, a mais sábia entre todas as Iabás, a que mora no alto, deusa dos pântanos, que sempre quando chega com o Baluaê ou Molu, trata das dores e feridas espirituais e terrenas e traz a sabedoria, porque o Baluaê, além de estar carregado da sabedoria de Nanã, ele é o Deus da transformação. Transforma nossas dores em alegria, nossas feridas em cura. Oxumaré, com sua Arromboboi, Deus da fortuna, trazei para a humanidade o progresso e a fortuna. Senhor das águas doces e terreno, como é, por 6 meses do ano é cultuado na terra, 6 meses ao longo do ano é cultuado nas águas doces, é guerreiro, é forte, é valente e supera adversidades. Nos cultos sempre vem próximo de Euá, uma deusa, acho que nunca cultuada na Umbanda, mas extremamente valorizada no Candomblé do Brasil, especificamente o Batuque, do Rio Grande do Sul. Euá é muito cultuada na região do sul do país, e é Rinró, trazendo a sua energia para o casamento, para as associações, para a afetividade. Oxalá, Obatalá, Oxalufã, Oxanguian, todas as divindades de Oxalá, que se reúnem desde Oxalá jovem ao Oxalá mais antigo. E não poderia deixar de falar de Iroko, o deus do tempo, né? Aquele que sabe e conhece o tempo, e com esse tempo faz com que nós, homens e mulheres, possamos compreender melhor das etapas da vida e as fases em construção e reconstrução do tempo e com os nossos objetivos. Eu falo ainda um pouco mais dos orixás, não deixando de valorizar na condição de Oxalá, que Oxanguian é o orixá jovem, né? O guerreiro. O Batalá, o Xalufã já são orixás da ancestralidade, da antiguidade, né? E quando a gente pensa toda essa dinâmica, né, por onde os deuses são colocados, né, os orixás, a gente está falando da nossa vida, da nossa simbologia, a gente está falando da nossa ancestralidade. Então, independente de crenças, fatos ou religiões, nós estamos sempre muito envolvidos, né, na condição de vida onde os deuses, os orixás, sempre estão acompanhando a nossa jornada, né? E simbolicamente, de alguma forma, a gente sempre está transitando, caminhando, perpassando por esses meios e por esses caminhos.